Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? E hoje nós vamos falar de times mistos, né? Ou seja, torcedores que torcem para times mistos e torcedores do Nordeste que torcem para esses times mistos. Então, geralmente, o torcedor ele torce para o seu time local, né? O time da região, e um time de uma região diferente, geralmente a região Sudeste, né? Que aí fica dividido entre os times do Rio e os times de São Paulo. E aí não existe uma regra específica, né, primeiramente, que determine você de torcer apenas para um time ou vários times. Você pode torcer para um, pode torcer para dois, ou várias equipes aí que você resolva torcer. Segundo, que tudo isso envolve uma questão cultural, uma questão histórica, geográfica, midiática e econômica. Vou dar um exemplo. Isso não se resume apenas a torcedores da região Nordeste. Se você for para Brasília, é muito comum você ver torcedores de Brasília torcendo para Flamengo, torcendo para Vasco, né? Tanto é que existem jogos no estádio Mané Garrincha que agregam um grande público desses times que eu citei aqui. Um outro ponto é que existe um fator, sim, um fator histórico. Por exemplo, os nossos avós, os nossos pais, eles torceram, era comuns eles torcerem para dois times, né, para um ou dois times. Geralmente ele tinha um time que era fiel e um outro que ele tinha alguma simpatia, né, mas ficava aí dividido realmente entre dois times para torcer. E o terceiro é que essas condições não se resumem apenas ao futebol brasileiro. Na Inglaterra também é muito comum o inglês torcer para dois times. E também existe um fator econômico. Durante muito tempo, a região Sudeste e a região Sul, eu vou falar mais principalmente da região Sudeste, ela exerce um poder econômico, né, um poderio econômico em relação à região Nordeste. Então, existe uma hegemonia em relação aos direitos de transmissão, não é? Principalmente na televisão aberta, e que até pouco tempo ali atrás o torcedor nordestino, né, o torcedor dos clubes nordestinos, não via sua equipe jogar na televisão, né? Era muito limitado. Então, tinha essa influência, né, muito grande dos times da região Nordeste dos direitos de transmissão que eram passados para alguma rede nordestina. Um outro fator que eu acho também bastante importante é que muitos vão perguntar, mas em algum estado da região Nordeste isso não acontece com frequência. Pois é, eu vou dar um exemplo, né, e um exemplo ainda mais claro, são os times de Pernambuco. Então quem torce para o Náutico vai torcer para o Náutico, mais nenhuma equipe, né? Quem torce para o Sport torce para o Sport, quem torce para o Santa Cruz torce para o Santa Cruz. E é uma coisa bastante interessante. E por que em Pernambuco os torcedores são tão fiéis? Porque estes times que eu citei, que eu acabei de citar agora, eles conquistaram a massa, né? Eles construíram torcidas de massa ainda nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70. Ou seja, eles acompanharam a massificação do futebol que ocorreu principalmente no Brasil na década de 50 com a difusão do rádio e da televisão. E um outro ponto também que vale ressaltar é que em Pernambuco, principalmente em Recife, Recife é uma capital gigantesca, né? Todos nós sabemos disso, e aglomera muitas pessoas. Então é comum esses times, os torcedores, eles serem fiéis. Além do fato também de Recife eles serem muito fiéis às suas convicções, né, e também à sua cultura, que não acontece somente no futebol, né, mas acontece também com o maracatu, com o frevo, não é? Com as suas raízes, com a sua cultura, e isso acaba também interferindo no futebol, certo, pessoal? Então, resumindo, não existe uma regra específica. Então, tanto você pode torcer para um time, como para dois times. Eu acho que você torcendo apenas para um time, você vai valorizar ainda mais o produto, você vai valorizar ainda mais a marca
do seu time local, né? Agora, é compreensível quando um torcedor ele torce para 2 ou mais times, né? Por conta de todos esses fatores que eu citei lá atrás. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vamos para a próxima. Um abraço, viu?